o seu barriga, o seu madruga. Chaves, tchau, chaves, tchau, chaves, tchau, tchau, tchau. Os mexicanos estão chorando, porque essa Copa eu vou ganhar. Clima de festa no Brasil e na Rússia e clima de festa também na Bahia. Hoje é dia 2 de julho, há exatos 195 anos, foi decretada a independência da Bahia, quase um ano depois da independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822. Hoje, então, parabéns à Bahia pela sua independência há 195 anos. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Mundo da Bola Especial. Vamos juntos até às 9h45 da noite, pela TV Brasil e pelas emissoras públicas de todo o país. O Brasil não tomou conhecimento do México, venceu por 2-0 e está nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia. Na sexta-feira, 3 da tarde, vamos enfrentar a Bélgica, que hoje tomou um susto, mas de virada venceu o Japão por 3-2. Participam conosco do programa no estúdio da TV Brasil no Rio de Janeiro, dois integrantes da equipe de esporte da EBC, da TV Brasil e da Rádio Nacional. Do lado direito da tela, o repórter Maurício Costa, você está vendo aí, e do lado esquerdo, o locutor Ricardo Mazella. Bom, com os 2 gols de hoje, a seleção brasileira se tornou a seleção de ataque mais positivo na história das Copas do Mundo. São 228 gols contra 226 da Alemanha, que já está fora do Mundial da Rússia. E o Neymar, com o gol que ele marcou hoje, superou o Romário com 57 gols, um a mais que o baixinho. Essa, então, vai ser a nossa pesquisa de hoje, para você que participa conosco pelo nosso WhatsApp. O Neymar é mais goleador que o Romário? Responde aí no 21 97148 9270. Estamos transmitindo também ao vivo pelo Facebook da TV Brasil. Compartilha que eu vou registrar aqui quem é que está compartilhando o nosso programa hoje no Facebook. Maurício Costa, eu começo por você. Boa noite. O Neymar é mais goleador que o Romário? Boa noite. É diferente, né? São épocas diferentes, times diferentes, até posições um pouco diferentes. Mas o Neymar tem mais jogos pela seleção brasileira do que o Romário. O Romário, a média de gols é maior do que a do Neymar. Eu costumo fazer assim, é difícil você comparar, mas eu penso qual o jogador que me deu mais medo jogando contra o meu time ou contra quem eu estava torcendo e qual o jogador que me passava mais confiança. No caso, o Romário. O Romário, quando eu jogava contra o meu time, eu tinha mais medo de enfrentar o Romário e a favor do meu time, o Romário me passava mais confiança. Então, eu acredito que seja o Romário. Então, você votaria contra, né? O Neymar superou, mas não é mais goleador. Não. E para você, Ricardo Mazella, boa noite. Boa noite, Bocage, amigos de todo o Brasil. O negócio esse de comparação, eu acho que é meio mala, porque é o seguinte, a resposta o Mano já deu. O cara jogou uma outra época, um outro momento. Antigamente se jogava menos pela seleção, hoje se joga mais, a seleção roda mais, tem mais amistosos, enquanto que o Neymar tem o número X de jogos, o Romário tem menos Y. Então fica meio complicado. E a posição do Neymar é diferente da do Romário. Então, cada um no seu tempo, eu acho, na função de chegar como se fosse um antigo 10, chamado ponto de lança. O Neymar é ótimo, imbatível, joga muito, joga mesmo. E o Romário seria aquele centroavante antigo, do número 9, mais enfiado, o chamado centroavante e não ponta de lança. Então, no comparativo, como artilheiro, eu acho o Romário mais jogador. Mas são épocas distintas, momentos diferentes. Mas já para responder a pergunta de forma objetiva, direta, eu fico com o Romário. Muito bem, então. Então responde aí de casa. Aliás, já temos até algumas respostas aqui no WhatsApp. O José Henrique falou assim, o Romário foi muito mais artilheiro que o Neymar, exímio matador, nos deu a Copa de 94, ainda foi boicotado em outras duas. Ele fala lá de Raposa. Conhece Raposa, Mazella? A Raposa eu conheço no Jardim Zoológico, quando eu passo lá, tem a raposinha, bonitinha. Bonitinha, mas essa raposa aqui fica no Maranhão. Maranhão. Obrigado a você que nos acompanha direto do Maranhão. Bom, vamos dar andamento então ao programa. O Milton Queiroz da Paixão, mais conhecido como Tita, está lá no México. Acompanhou o jogo Brasil e México de lá e mandou pra gente um comentário direto aqui para o No Mundo da Bola. E eu pergunto pro Tita, gostou do jogo, Tita? Boa noite. Excelente. O Brasil fez um bom jogo, ganhou com autoridade, ganhou com experiência, ganhou com a qualidade de seus jogadores.
e com uma bela atuação do Neymar e também do William. Fizeram toda a diferença, desequilibraram e o Brasil está de parabéns. Sofreu um pouquinho nos primeiros 25 minutos, quando o México tentou fazer pressão, né? Marcar homem a homem, não deixar o Brasil pensar o jogo. Teve um pouquinho de paciência, tranquilidade, administrou bem. Depois que conseguiu dominar, eu acho que os mexicanos se cansaram um pouquinho daquele ritmo forte desde o início. O Brasil se aproveitou e fez uma bela partida, ganhando o jogo merecidamente e passando para as quartas de finais para enfrentar a Bélgica, num momento psicológico muito melhor do que a Bélgica, já que a Bélgica sofreu para poder virar diante do Japão. Tá legal? Abraço, pessoal. Valeu, obrigado ao Tita aí. Ontem ele participou com a gente, mandou um outro vídeo também cercado de mexicanos, mas hoje, pelo visto, os mexicanos nem foram às ruas depois do jogo. Você viu o jogo mais ou menos assim, Maurício? Vi o México tentando surpreender o Brasil logo no início, algo que a Croácia fez com o Brasil em recente amistoso antes da Copa do Mundo. Talvez o técnico mexicano, né, colombiano, né, que está treinando o México, ele tenha tentado fazer algo parecido, colocou o México um pouquinho mais à frente, tentar surpreender, vai que a gente faz um gol, o Brasil se desespera e no contra-ataque a gente consegue fazer mais. Não deu certo, a defesa do Brasil estava muito bem, com o Thiago Silva, com o Casimiro, e no segundo tempo eu concordo com o Tita, o México cansou, e aí a tática, a técnica, a habilidade dos jogadores brasileiros sobressaíram, o Brasil saiu vencedor merecidamente. Então, é um adversário que o Brasil enfrenta com mais confiança, Mazella? Olha, pelo histórico? Pelo histórico, no passado seria com mais confiança, mas os jogos mais recentes envolvendo o Brasil e o México, a seleção mexicana levou vantagem até a indecisão. Levou vantagem. Então, esse negócio de comparação, em termos gerais, o Brasil leva vantagem, nunca perdeu. Eram 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate. Agora, com a vitória de hoje, 4 vitórias, 1 empate. Mas, de qualquer maneira, os últimos jogos, a seleção brasileira teve muita dificuldade. Tanto é que os 25 primeiros minutos que o Tita falou, a seleção mexicana começou contra a Alemanha no primeiro jogo, atrás, sendo no contra-ataque, num esquema tático perfeito de ultrapassagem e jogada de velocidade pelas pontas. Agora, no jogo de hoje, o Maurício lembrou bem, ele adiantou a marcação e o Brasil se enrolou todo. O Brasil ficou enrolado, mas depois, como o calor era forte, o empenho era grande dos mexicanos, foi cansando, o Brasil foi equilibrando e o primeiro gol brasileiro, para fechar o comentário, no início do segundo tempo, acabou, acho que, por liquidar qualquer pretensão dos mexicanos. Porque, assim, fazendo comparativo com a seleção alemã, né? Os mexicanos enfrentam muito mais os brasileiros do que os alemães. Então, essa rivalidade é muito mais para o nosso lado do que para os europeus. Rivalidade sim, mas o esquema tático foi um pouco diferente. Mas até, tudo bem, mas até como respeito. Não sei se pesa a camisa nessa hora. Desculpa até atropelar o Maurício, qualquer adversário que joga contra o Brasil, a camisa amarela impõe muito respeito. E aí? O volume de jogo eu achei até que o volume de jogo da Alemanha foi muito maior do que o do Brasil contra o México. A Alemanha massacrou o time do México e o Brasil não. O México teve mais posse de bola que o Brasil no final da partida. Só que o Brasil teve muito mais finalizações. Então, o Brasil foi bem cirúrgico, a seleção brasileira foi muito bem no segundo tempo. Eu só fico com um pouquinho de medo do William. Não do William ter ido bem, ele foi muito bem. Mas ele acabou no segundo tempo. No segundo tempo. Mas ele acabou deixando o Fagner muito sozinho na marcação ali pela direita. Com o Lauion, o Fagner deu conta. Eu estou com medo contra a Bélgica, com o azar. E aí, o Casimiro está fora, terceiro cartão amarelo. Tem isso. Quanto aumenta o seu receio? Muito, porque o Casimiro foi uma muralha hoje, né? Mais uma vez, jogando demais, marcando por ele pelo Paulinho. Agora vai entrar o Fernandinho, provavelmente. No caso, ele caiu sempre para a direita ou sempre para a esquerda, como muralha? Não, ele foi uma muralha da China. Firme. Ele foi muito bem. Eu acho que o Tite vai ter que segurar um pouquinho mais o Paulinho para esse jogo contra a Bélgica e liberar mais o William, liberar mais também o Coutinho para criar. E o Paulinho um pouquinho mais atrás, junto com o Fernandinho, para segurar o time da Bélgica. Muda muito a saída do Casimiro? Muda defensivamente, sim. A proteção da defesa fica um pouquinho mais exposta. A defesa fica um pouquinho mais exposta. Mas em relação à saída de bola, eu achei o Casimiro defensivamente muito bem até agora nos jogos. Mas ele não está tão bem, no meu modo de ver, atacando. Tanto é que quem aparece mais como elemento surpresa é o Paulinho. Sempre pela direita, o Paulinho aparece mais, o Casimiro segurando um pouquinho. Tanto é que o Casimiro se preocupa mais com o lado esquerdo de cobertura do que o da direita, como o Maurício falou, e o lateral sempre fica muito exposto. Então, eu acho que muda um pouquinho sim,
mas eu não estou tão preocupado, eu não vejo nada demais desse time belga, eu pelo menos. Muito bem, a gente segue falando de seleção brasileira. Os titulares nas duas laterais eram Danilo e Marcelo. Perderam a posição? O que vocês acham? Fala, O Maurício, Marcelo não. O Marcelo não perdeu a posição. O Marcelo... Mas o argumento do Tite é que o Fagner foi bem e não é justo tirá-lo agora. O Felipe Luiz não está indo bem? Tá indo bem sim o Felipe Luiz, mas ele não vai abdicar de um jogador. O Marcelo não é só o melhor lateral esquerdo do mundo, é um dos melhores jogadores do mundo, contando todas as posições. Mas o Marcelo saiu por um problema que foi uma contusão até hoje meio esquisita, né? E pode voltar. O Danilo se machucou e ficou um tempo fora, não voltou. Quer dizer, então o Fagner teve mais oportunidade de ficar no time. E o Marcelo já poderia ter voltado. Mas é uma dúvida. Eu acho que o Tite ainda não resolveu, não definiu quem será o lateral esquerdo do jogo contra a Bélgica na próxima sexta-feira, 3 da tarde. Então, mas a preocupação é o sistema de marcação, né? Com o Felipe Luiz, a defesa fica mais compacta, fica mais protegida, que ele não sobe tanto quanto o Marcelo. O Marcelo avança mais. E uma coisa que me chamou a atenção, o Marcelo tem uma movimentação muito legal. Mas nos 2 primeiros jogos, eu achei que o Marcelo errou muito passe. Ele errou muito passe, o Marcelo errou demais em termos ofensivos, em passes, o que proporcionou jogada nas suas costas. E com o Felipe Luiz, isso não tem acontecido. No primeiro jogo do Marcelo também contra a Croácia, em 2014, ele também acabou fazendo um gol contra. Mas eu acho que o Tite não vai abrir mão do Marcelo. Eu não abriria, pelo menos se eu fosse o Tite. Eu tenho dúvida. Então, vamos aguardar aí o que vem o Tite, né? Outra situação, Gabriel Jesus ainda não marcou gols nessa Copa. É o Fred de 2014? Olha, isso é uma maldade que você primeiro faz que eu com o Fred. não, Isso é uma maldade. O antes de qualquer Fred coisa, tinha feito gol nessas fases todas. Mas antes de qualquer coisa, eu defendi o Fred na Copa. Para mim, a bola que não chegava nele. Claro, o Fred foi um baita do centroavante. Foi porque está machucado, está sem jogar há muito tempo. E o Fred, nesse momento, na Copa do Mundo, já tinha feito gols. E o Gabriel de Jesus, até agora, não fez nenhum gol. Essa mudança eu faria. Até porque os caras são... O Gabriel é rápido. E os caras são pesados e lentos. Mas num corpo a corpo, o Gabriel não vai ganhar uma bola. Então, seria, acho que o Firmino é um jogador com mais complexão fixa. Eu trocaria, eu colocaria já o Firmino. Mas eu acho que ele também não vai trocar. Ele vai insistir com o Gabriel Jesus. Então, é papo para os próximos dias. Bom, temos um ilustre aí, a torcida do México no pós-jogo, né? Acompanhando o jogo da seleção brasileira de hoje e depois a tristeza dos mexicanos. Mas o México foi até onde podia, Maurício, nessa Copa? Se a gente pensar que o México enfrentou o Brasil, foi até onde podia. Poderia ter dado um pouquinho mais de sorte, né? Essa é a resposta. Essa é a resposta. O México foi porque pegou o Brasil. Se não pegasse o Brasil, iria longe. E aquela derrota de 3-0 para a Suécia, que o técnico, esse meio biruta do México, o tal do Osório, mexeu demais na equipe, tomou 3. O México não foi desclassificado hoje. Foi desclassificado no jogo contra a Suécia, no último da primeira fase. Porque senão iria para o outro lado um da empatezinho ali. Um empatezinho garantiu o México primeiro. Pois é. E a derrota, a gente está vendo aí o torcedor mexicano sofrendo aí com a derrota do seu time hoje por 2-0. O resultado, claro, que repercutiu também na imprensa mexicana, com os jornais de lá noticiando a exclusão da seleção da Copa do Mundo da Rússia. Temos aí algumas informações dos jornais mexicanos. Outro Mundial sem o 5º jogo. O México para sempre nas oitavas, né, Maurício? É tradição já. Quartas de final, o México pega o seu sombreiro e se manda. Neymar e Brasil pedem passagem, dizem os mexicanos ali. Então, tchau para o México, fez um bom papel na Copa do Mundo. E é claro, como sempre a gente mostra aqui, a internet repercute imediatamente. Temos os memes também da eliminação do México na Copa de 2018. Tá aí o meme. Tá aí com o Neymar, 100% Firmino. Sobrou até para o Gabriel Jesus, México despedindo da Copa. Esse meme aí já foram para várias seleções, né? Eles vão adaptando. Todo mundo carregando a sacolinha e indo embora para casa. A comemoração dos jogadores imitando ali, não é em relação ao Kiko, hein? Não tem nada a ver com o Chaves, é em relação a um jogo de computador que eles jogam, que é o CS, o Counter-Strike, que é o cara quando ele joga uma granada e acaba se afastando. É meme, né? O pessoal brinca, né? Compara com o Kiko chorando no muro ali do Chaves, mas a seleção brasileira não provocou o México, nem mas os os mexicanos provocaram a gente do jogo. Tem que parar com esse aí, negócio. Isso aí, ó. Essa aí. Tem que parar com esse negócio de... Tá muito chato isso aí.
Os caras provocaram. As declarações do Osório após o jogo foram de uma extrema infelicidade, de uma grosseria. Eu ia usar um termo, eu estou em televisão, mas é um boboca esse Osório. Esse Osório é um boboca, para não falar outra coisa. E você gosta do Canarinho Pistola? Canarinho Pistola, esse é o novo... Eu achei simpático. Muito bem, Muito então. simpático. Com essa simpatia, vamos a um rápido intervalo e na volta vamos falar da eliminação do Japão e dos jogos de amanhã no Mundo da Bola, um programa da TV Brasil. Transmissões da Rádio Nacional. A Rádio Nacional está transmitindo 56 jogos ao vivo da Copa do Mundo da Rússia. E amanhã, dia 3 de julho, a partir das 11 da manhã, Suécia e Suíça de São Petersburgo. A narração é de André Luiz Mendes. E a partir das 3 da tarde, Colômbia e Inglaterra, também de São Petersburgo. Eu acho que eu errei aqui no meu papelzinho, viu? Mas é com o Ricardo Mazella. Isso Os dois você não jogos são errou, amanhã. Isso sou eu mesmo amanhã. Não, os dois. os dois são em São Petersburgo? Não. É Moscou. Colômbia e Inglaterra em Moscou. O erro foi meu próprio aqui. Mas hoje, depois do No Mundo da Bola, às 9h45, tem conversa com Rosiane Kennedy. Às 11h15, mais um episódio de Guerra e Paz, uma premiada série britânica. E à 00h15, seleção russa de cinema, 15 clássicos do filme de hoje. Vá e veja. Então está feito o convite no próprio nome do cinema, do filme. Vá ou fique aí e veja, a partir de 00h15, a seleção russa de cinema. Lembrando que hoje tem palpite dos jogos de amanhã, tá bom? Bom, hoje a Bélgica venceu o Japão de virada por 3-2 e aqui no Brasil, para falar de seleção brasileira, ninguém melhor do que o Zico. E ele mandou pra gente um comentário do jogo de hoje. Boa noite, Zico. A derrota do Japão foi triste da forma como aconteceu, né? Principalmente por estar jogando tão bem, ter feito 2 gols de diferença, né? Ainda mais no segundo tempo, e acabar cedendo a derrota, né? Uma virada em relação à Bélgica, que tentou de todas as formas o gol, mas não conseguiu, e num lance de pura sorte que o zagueiro foi jogar a bola para dentro da área, acabou encobrindo o goleiro. E depois o Japão acabou se descontrolando e sofrendo mais 2 gols, e o último, então, de uma inocência muito grande, né? Porque faltavam 30 segundos, está com um escanteio a favor, então você pode muito bem ir lá para a área, tentar o gol, mas não pode se desorganizar para tomar um contra-ataque daqueles, né? Ficou totalmente aberto, vulnerável, e quando a Bélgica, com aqueles jogadores todos de qualidade, foi no contra-ataque, e aconteceu o que aconteceu. Isso lembrei de 2006, né? Japão e Austrália, a gente jogando bem, perdendo muitos gols, ganhando de 1-0. Faltavam 7 minutos, nós levamos um gol, o time se descontrolou, e mais 5 minutos levamos 2 gols e perdemos de 3-1. E foi aquele jogo que nos eliminou. Esse lado emocional ainda é um grande problema do Japão. Valeu, Zico, obrigado. Deu para ver isso hoje, né, Maurício? Deu sim. E é impressionante, né? Porque o time da Bélgica tentando furar a zaga, a defesa japonesa por baixo, e não conseguia. Por mais que tenha o Mertens, o Hazard, o Witsel, não conseguia. O Japão fez 2-0 e eles apelaram. Colocaram o Fellaini, que é um jogador alto, e era a bola na área. Para o Lukaku, para o Fellaini. O primeiro gol de cabeça, segundo gol de cabeça. Aí o Japão, nos 49, tentam um escanteio de cabeça, jogar na área. Os caras são enormes, os japoneses são mais baixinhos. E aí no contra-ataque a Bélgica fez o gol. Eu achava que o Brasil ia enfrentar o Japão no meio do segundo tempo. Estávamos torcendo para isso. Então, Mazella, tu achou que para a Bélgica já era? Eu achei, para a Bélgica, 2-0, metade dos 20, primeiro gol, acho que foi aos 25 da Bélgica. Depois eu falei, 2-1, vai segurar, vai para a prorrogação. Porque o time japonês estava bem distribuído. Mas o Japão tem 2 problemas. Um, o Zico falou, é o problema ofensivo de conclusão. Eles chegam bem no ataque, mas tiveram outras chances. Várias chances, mas na hora de concluir, eles erram. E o goleiro japonês é fraco também. O goleiro japonês acabou entregando ouro. Fraco. Então foram os 2 extremos, o goleiro e a conclusão no ataque. Mas com tudo isso, eu estava torcendo muito pelo Japão para ser um incentivo ao futebol na Ásia, e como também acho que seria muito mais fácil para o Brasil. Então, mas no final, aquela bobeira acabou tomando o 3º gol. Aliás, o corte do centroavante da Bélgica, o nome dele, Lukaku, lembrou muito o corte fora da área do Rivaldo na decisão contra a Alemanha, que o Ronaldo de Chapa fez o gol. Então, vai ser mais difícil contra a Bélgica? Vai ser mais difícil.
Hoje a gente teve uma demonstração de que a Bélgica não é um time imbatível, né? Apesar de não perder há muito tempo. É uma zaga que tem problemas, né? De posicionamento, principalmente. E é lenta também, né? Mas eu acho que no jogo contra o Brasil eles não vão se expor tanto assim quanto foi hoje, não. Como foi hoje, não. Aqui, o Francisco Falcão de Águas Lindas de Goiás diz assim, ó, ele fala da Bélgica e tal, e que o Japão mostrou o que tem de fazer contra a Bélgica. Mas ele chega a dizer que a Bélgica é um timinho de botão. Não. O pessoal está exagerando. Exagerou, mas também, se lembra, a Bélgica chegou, vai ser a novidade. A Bélgica não perde há 24 jogos, há 2 anos que a Bélgica não perde um jogo. Mas a Bélgica é isso, a Bélgica aquilo, bababá. Não vi nada disso, nada disso. Vamos ver a partir das quartas de final, tomara que o recorde termine com 24 jogos e a derrota. Mas Copa do Mundo tem isso, né? O time, às vezes, começa a jogar de determinada fase. É o Brasil que está começando a crescer durante a competição. Isso é importante para a gente. Então. E a gente pode esquecer que em 2002 a gente fez jogo duro, né? Com a Bélgica também. Isso, então. Vamos falar dos palpites? E a gente continua falando do programa, mas aproveita. Temos Brasil e Bélgica de 2002. Temos algumas lembranças aí. Quartas de final também, mas ela lembra desse jogo? O Brasil venceu por 2-0. Mas foi um jogo difícil. A Bélgica teve um gol anulado, mal anulado. É esse lance aí. Aquele lance do toque, né? O toque de cabeça, ele marcou a falta no zagueiro brasileiro, não houve a falta. Não houve nada. O árbitro de vídeo teria validado o gol da Bélgica. Não, pode ser, porque, aliás, árbitro de vídeo contra o Brasil, nenhuma favorável a gente, né? Até agora, nenhuma decisão foi favorável ao Brasil. Que jogada bonita do Rivaldo. É o golaço do Rivaldo. Aí fala que o Ronaldo foi um monstro, mas quem foi um monstro na Copa foi o Rivaldo. Essa seleção é melhor que a atual? Não dá para comparar. Vou repetir o que eu falei no programa. Não dá para comparar. Maurício, essa seleção aí de 2002 é melhor que a atual? Igual no início do programa, eu tinha mais confiança nessa seleção do que eu tenho na de hoje. Eu tinha mais confiança. E esse jogo marcou a entrada do Kleberson, né? Então, mudou. Ninguém sabia que era Kleberson. Tá bom, o Neymar entraria onde? Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Romário, ó. Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo. O Neymar entrava onde? Eu tirar alguém do meio campo, eu coloquei ele. Tirava o Juninho Paulista. Juninho Paulista, eu não tiraria nenhum desses três. Mas ele é atacante. Recua. Copa de 70, o Zagallo botou 4 ou 5 camisa 10 e espalhou Jairzinho, Pelé, Tostão, Rivelino. Então, quer dizer, essa tua tese aí, eu vou brigar com você. Tá bom, então não vamos brigar, não. Vamos para os palpites, que eu gosto dos palpites que ninguém acerta. Até agora, só 8 acertaram. Eu não acertei nada, não? O time programa, não? Não acertou, não. Eu não estou errado, então. Não acertou, tenho absoluta certeza. Maurício Costa, Suécia e Suíça. 2-1 Suécia. 2-1 para a Suécia. Ricardo Mazella. 1-0 para a Suécia. 1-0 para a Suécia. E Colômbia e Inglaterra, Mazella? Acho que vai ter muito gol nesse jogo. Eu não sei se o James, o Reimes, que fala Reimes Rodrigues, o James Rodrigues, eu acho que vou postar na Colômbia. 3-2 Colômbia. Maurício. O jogo vai ser 1-1. 1-1. Muito bem. Amanhã eu tiro onda com vocês. E das quartas de final, vamos dar uma arriscada. A gente tem um minutinho ainda. Rapidinho. Uruguai e França. O que vocês acham? Rapaz. Quem é melhor para o Brasil? Eu queria pegar a França. Porque a gente acha que o Brasil passa pela Bélgica. Sim, com certeza. Eu acho que vai dar França. Eu vou arriscar a França. Mas é melhor para o Brasil? Não sei se é melhor, mas eu quero o Uruguai fora. Pronto. Eu acho o Uruguai um adversário melhor para o Brasil, apesar da equipe do Uruguai estar... mas eu prefiro pegar o Uruguai do que a França. A França com o Brasil em quartas de final não é uma coisa boa. Então não está engasgado isso? Não tenho boas lembranças. É o momento para acabar com essa brincadeira. Não tenho boas lembranças. Acho o time da França muito forte. Muito forte. Então vocês acham que passa Suécia e Colômbia? Eu vou Suécia e Colômbia. Eu acho que vai dar 1-1 e a Colômbia passa nos pênaltis. E aí depois, entre Suécia e Colômbia? Colômbia. E Rússia e Croácia? Vou dar Croácia. Então teremos uma final inédita aí, ao que parece. Sim. De um lado, Brasil. Do outro lado, qualquer um. Tá bom, então. Ricardo Mazella, muito obrigado pela participação. E amanhã, na Rádio Nacional, com 3 o jogo da tarde, Brasil, estaremos todos lá. Brasil, Maurício Colômbia, Costa, obrigado. Valeu, Bacari. E obrigado a você que nos acompanha aqui na TV Brasil e nas emissoras públicas de todo o país. Amanhã, 9h15 da noite, a gente está de volta com mais um No Mundo da Bola Especial. E até sexta-feira, hein? Tchau, valeu, boa noite.